Nesse vídeo, eu vou resolver com vocês algumas questões sobre esse conteúdo de ângulos, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura e determine as medidas de x e de y indicadas. Então, pelo desenho, né, eu já sei o valor desse ângulo aqui de cima, já que eles são opostos pelo vértice, então aqui em cima também vale 100. Se esse ângulo aqui vale 100 e esse vale 100, aqui, ó, se eu fizer para encontrar o valor de y, 100 mais y é para ser igual a 180, porque é a metade de uma volta. Y vai ser igual a 180 menos 100, y vai ser igual a 80 graus. Agora eu preciso encontrar o valor de x. Então, o que é que eu já sei? Esse ângulo aqui embaixo vale 50. Se eu somar com x, é para dar 180. Então, x mais 50 é para ser 180 graus, que é o valor da metade da volta. Aqui vai ficar 180. Esse 50 que estava positivo passa para o outro lado negativo. Então, x vai ser igual a 130 graus. Na questão 2, tem, determine a medida do complemento. Se eu estou falando de ângulo complementar, a medida, a soma dos ângulos é para ser 90 graus. Então, se eu quiser descobrir quem é o complementar do ângulo A, é só eu pegar o 90 e tirar o 66, tá? E vai dar exatamente 24 graus. Aqui é a nossa letra A. Na letra B, também eu vou fazer a mesma coisa. Do 90 eu vou tirar o 74. 90 menos 74 vai dar 16 graus. Por que eu estou tirando do 90? Porque ele fala aqui, ó, de complemento, de ângulos complementares. No item C, eu tenho 90 menos 22 graus. Isso aqui dá exatamente 68 graus. E no item D, 90 graus menos 47 graus, 43 graus. Sempre tirando do 90, porque aqui eu estou falando de ângulos complementares. Então, outra forma de você pensar é assim, eu preciso de quanto para chegar em 90? Terceira questão é parecida com a questão anterior, só que aqui eu tenho suplemento, ou seja, a soma dos ângulos é para dar 180 graus. Então, aqui no item A, eu tenho 78. Então, eu posso fazer 180 menos 78, né? Isso aqui vai dar 102 graus. Outra forma que você poderia pensar é, eu preciso de quanto para chegar em 180, já que a gente está falando de ângulos suplementares. No item B, nós temos 180 menos 67 graus. Aqui vai dar 113 graus. Lembrando que agora eu estou tirando do 180 porque eu estou falando de ângulos suplementares. Então, vai ficar no item C, 180 menos 135 graus, que dá um valor de 45 graus. E no item D, 180 graus menos 139 graus. Isso aqui dá um valor de 41 graus. Na questão 4, aqui a maior dificuldade é você montar a equação. Diz assim, ó, a medida de um ângulo, ou seja, eu não sei quanto é que vale esse ângulo, é igual à medida do seu complemento. Então, eu vou ter que montar aqui uma expressão em que eu vou ter que igualar uma coisa a outra. Ele está dizendo o seguinte, ó, um ângulo, que eu não sei quanto é igual ao complemento. Como é que eu faço para descobrir quem é o complemento? É eu fazer, ó, 90 menos o x, porque se do 90 eu tiro o x, eu estou descobrindo quem é o complemento. E aí ele continua, ó, aumentada de 70 graus. Então, essa é a expressão que eu preciso resolver. Então, eu tenho que x é igual, vou retirar o parênteses, mais 70. Esse menos x passa para o outro lado. Aqui ó, eu vou ficar com 90 graus mais 70 graus.
2x vai ser igual a 160 graus. 160, o 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, e assim o x vai ser igual a 80 graus. Questão 5. A medida de um ângulo, eu não sei quanto é esse ângulo, é igual à terça parte. A terça parte é dividir por 3. Então, eu sei que aqui embaixo vai estar dividindo por 3. A medida do seu suplemento. Quem é o suplemento? É eu pegar o 180 e tirar esse ângulo que eu estou levando em consideração. Então, ele quer descobrir o valor do x. Esse 3 que está dividindo passa multiplicando. 3x é igual a 180 menos x. Esse x passa para o outro lado positivo. 3x mais x é igual a 180 graus, que é um x. 4x vai ser igual a 180. O x vai ser igual aos 180 graus dividido por 4. Portanto, o x vai ser igual a 45 graus. Questão 7. Sabendo que a medida de um ângulo é igual ao quádruplo, ou seja, eu tenho o ângulo, e ele está dizendo que é igual ao quádruplo. Quádruplo é multiplicar por 4 da medida do seu complemento. Se é complemento, vai ser 90 menos x. Então, ele quer saber o valor desse ângulo. Então, agora, eu tenho que resolver essa expressão. Esse 4 que está fora, ele multiplica cada um dos termos que está dentro do parênteses. Então, aqui vai ficar 4 vezes 90 menos 4 vezes x. Esse daqui passa para o outro lado, x. Esse menos 4x vem para o outro lado positivo, vai ser igual a 4 vezes 90. 5x vai ser igual a 4 vezes 90, 360. X vai ser igual a 360 dividido por 5. X vai ser igual a 72 graus. O triplo da medida de um ângulo, ou seja, o triplo da medida de um ângulo é igual ao dobro, né, que é multiplicar por 2, da medida do seu suplemento. A gente viu que quando eu quero descobrir, é só eu pegar o suplemento, o 180, e tirar ele, né? Então, ele quer descobrir o valor do x. Aí, aqui, ó, 3x é igual a 2 vezes 180 menos 2x. Esse 2x passa para o outro lado, vai ficar 3x mais 2x vai ser igual a 360, que é o 2 vezes o 180 dá 360. 5x é igual a 360. Aqui eu vou ficar com 360 dividido por 5. X vai ser igual a 72 graus. A medida do suplemento de um ângulo, então, eu não sei quanto é o ângulo, mas ele está falando aqui que eu tenho o suplemento dele, então é 180 menos x. É igual ao quádruplo, ou seja, multiplicar por 4, da medida do complemento. Ou seja, quem é o complemento? É 90 menos x. Então, aqui eu preciso descobrir o valor de x. 180 menos x é igual. Aqui eu vou multiplicar, né? Vai ficar 4 vezes 90. E aqui vai ficar 4x. Esse daqui vai passar para cá e o 180 vem para cá. Então, vai ficar menos x mais 4x é igual a 4 vezes 90 e o 180 vem para cá negativo. Menos 1 mais 4 dá 3x é igual a 4 vezes 90 dá 360 menos 180. Vou continuar aqui do lado. 3x vai ser igual a 360 menos 180 dá 180. X vai ser igual a 180 dividido por 3, x vai ser igual a 60 graus. Observe a figura e dê as medidas de x e y. Olha como é simples. Se eu observar, o x e o 80 são opostos pelo vértice. Então, eu sei que, no caso, o x vai ser igual a 80. Por quê? Porque ele e o 80 são ângulos opostos pelo vértice. Pronto.
Como é que eu faço para descobrir o y? Eu sei, ó, que isso aqui é a metade da volta, ou seja, 80 mais y é para ser igual a 180 graus. Y vai ser igual a 180 graus menos 80, portanto, o y vai ser igual a 100 graus. Questão 10. Na figura abaixo, calcule as medidas de x, y e z. Então, o y é fácil de calcular, ó, porque ele é oposto ao 40. Então, aqui ó, eu sei que o y vai ser igual a 40 graus. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. E agora fica fácil de eu descobrir o x. Por quê? Ó? Se eu fizer, vou fazer aqui, x mais 40 é para ser igual a 180 graus, porque aqui dá a metade da volta. X é igual a 180 menos 40. X vai ser igual a 140 graus. Descobri o valor de x. Se eu sei o valor de x, eu também sei o valor de z, porque eles são opostos pelo vértice. Então, x é igual a z, que é igual a 40 graus também. Então, tanto x, né, quanto a 140. Desculpem aqui. Tanto x quanto z, eles têm o mesmo valor porque eles são opostos pelo vértice. Tanto y quanto 40 são o mesmo valor. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Determine as medidas x e y indicadas na figura a seguir. Eu vou começar com aqueles que eu tenho mais informações, que é o azul. Então, aqui eu tenho que 2x menos 100 vai ser igual a x mais 30. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice, então eu sei que eles são iguais. E agora eu resolvo a equação do primeiro grau. Vai ficar 2x menos x é igual a 30 mais 100. X vai ser igual a 130 graus. Já descobri o valor de x. Tá? Esse é o valor do ângulo? Não. Aqui eu descobri o valor de x. Como é que eu vou fazer para descobrir o valor do ângulo? Eu vou substituir o x na expressão. Quanto é que vale esse ângulo aqui de baixo? Eu vou chamar aqui de ângulo 1, né? Esse daqui de baixo. Ó. Ele é x mais 30. Quem é o x? É 130. Então, vai ficar 130 mais 30. Então, o valor desse ângulo é 160 graus. Eu não quero o valor do ângulo. O que eu quero? Eu quero o valor do y. Mas por que eu tive que descobrir o valor desse ângulo primeiro? Por quê? Porque agora eu sei que se eu fizer, ó, segunda parte aqui, se eu somar essa parte que vale 160 com o y, é para dar 180. Então, 160 mais y é para dar 180 graus. Y vai ser 180 graus menos 160. Y vai ser igual a 20 graus.